Salve, gente! Todo mundo feliz, né? Bom, pra mim não foi o que eu falei ontem, né? Normalmente a gente perde para o Atlético Mineiro. Existem derrotas que doem. Outras a gente fica assim, pô, ainda bem que perdemos só de 3, perdemos só de 2. Mas hoje foi a que doeu. Porque não que o Fluminense tenha jogado demais, não jogou nada demais. O jogo pra mim foi um jogo igual. Mas é porque da maneira que o Fluminense perdeu. O Fluminense podia jogar só os 45 minutos do jogo. Ó, o juiz dá uma... O jogo do Fluminense tem que ser assim. Não precisa jogar 90 minutos. Joga só 10 minutos. Os 40 minutos finais e os acréscimos. Aí vai sair gol pra gente ou pro outro time. Impressionante, né? Antes da gente falar do jogo de hoje, vamos falar rápido, porque coisa triste, a gente não pode ficar remoendo, que isso faz mal à saúde. É vocês darem um like, quem já é do canal, quem não é do canal, mas está sempre por aqui, se inscrever, porque isso ajuda pra caramba o canal, se dar o like depois e ativar as notificações. E como eu falei ontem, hoje meu amigo Pinheiro apareceu, comprou 2 rifinhas, estão faltando agora menos de 20 números, 20 nomes. É só vocês comparecerem e dar uma ajuda para a Charlotte, que precisa fazer exame de imagem para voltar a andar. Falou? Vamos falar do jogo. Não tem muito o que falar, né? Porque o Renato armou o time com 3 volantes. Armou um time com 3 volantes, mas continuou no 4-3-3. Quando é que ele vai ver que jogar no 4-4-2 com o nosso time é muito melhor? Hoje, por exemplo, se ele tivesse colocado o Ganso no lugar do Canóbio, o Canóbio fez um gol. O Canóbio correr muito, transpirar, isso não é mentira, ele faz isso pra caramba. Ele transpira pra cacete. E ele acertou um chute improvável, né? E acertou o gol. Fez um gol ótimo. E só. Mas a gente fica vendo o time do Fluminense. O primeiro tempo foi um primeiro tempo horroroso. Foram 3 chutes do Atlético Mineiro pro gol e um nosso. Nenhum deles dentro do gol. Não teve uma jogada de perigo. Ah, teve um perigo. Não teve uma jogada de perigo. Nenhuma. O que mostra que nossa defesa, o sistema defensivo do Fluminense estava funcionando. O que também parece óbvio. Você colocou um primeiro volante, um segundo volante e um segundo volante sem um meio de criação. Por isso que a gente só chutou uma bola em gol. Em compensação, os caras podem ter feito que poderiam ter feito o que quisessem fazer, só chutaram 3 bolas para gol também, todas fora. Aí voltou para o segundo tempo, o jogo no primeiro tempo foi horroroso. Aí no segundo tempo o time começou, os 2 times começaram jogando mais, só que o Fluminense adiantou um pouco. A marcação, a correria, começou a correr um pouco mais e achamos um gol. Um gol difícil de fazer e o cara fez. Aí passa 20 minutos, vai chegando a 25, assim, pô, esse jogo está mais ou menos controlado, apesar da pressão do Atlético. Aí eles foram no lugar fraco da nossa defesa. Qual é o lugar fraco da nossa defesa? Lateral direito. Samuel Xavier no primeiro tempo tentou cavar um pênalti e ganhou um cartão amarelo. Mais do que merecido. Não foi em nada, o cara deixou a perna, escorregou o pé para bater no pé do cara que estava parado para cair e ganhar um pênalti. Será que esse cara não sabe que tem VAR? VAR a nosso favor dificilmente funciona. Aí, pô, a jogada foi por ele. Ele foi marcar tarde, chegou no cara em cima da tarde, o cara limpou ele e simplesmente, não limpou ele não, limpou o Canóbio. Foi o Canóbio que foi lá marcar ele, porque o Samuel Xavier não marca nada ali. Basta ver o terceiro gol. Aí, pô, o cara acertou um chute também que nem o do Canóbio, improvável. Um canhão lá na gaveta, gol, empatou. Aí empata o jogo. Aí acontece o gol de empate, o time do Fluminense não ficou perdido, o jogo estava muito parecido. Aí acontece a catástrofe. Improvável. É claro que os jogadores de atuação e outros vão falar, o Fábio falhou no segundo gol, mas foi uma falha ridícula.
O Hulk deu um chute forte. Para começar, a jogada começa errada porque o Samuel Xavier deixa o tal do Bernard pegar na bola e não parte para cima dele. Quando parte, já parte vendido. Aí ele toca para o Hulk. O Hulk dá um chute fortíssimo. Ele estava a uns 10 metros de distância do Fábio. Um canhão. Foi realmente muito forte. A bola vai na altura do peito do Fábio. Fábio, na posição de defesa, quer dizer, ele não estava ereto. Ele estava abaixado, com as pernas abertas para poder ter equilíbrio. A bola vai na altura do peito dele. Ele espalma para o meio do gol. Quer dizer, ele tira a bola que saiu do pé do Hulk a 300 por hora, ele espalmou e a bola foi a 10 km por hora para o meio do gol. Gol. Aí você vai ver, vamos ler os comentários, isso vai acontecer. Vocês vão ler o comentário, foi um chute muito forte, ué. Ele dá ali para quê? Para pegar a sua bola fraca? Agora, não é pegar a bola fraca. A bola foi no meio do peito dele. Pô, se ele faz aquilo ali, faz para jogar para a linha de fundo. Ia ser escanteio. Aí, pô, 2-1, foi assim, pô, agora acabou. Conseguimos achar um gol de empate. Uma bola que estava dominada pelo Martinelli, o cara, eu acho que foi o Hulk, né? Que tentou tomar dele, ele conseguiu tomar do Hulk e fazer assistência para o Serna. Serna é um cara que está sempre decidindo. Fez o gol de centroavante que o Everaldo não conseguiu fazer, ele fez. Eu falei assim, agora acabou. Eu olhei lá, falta 5 minutos. Aí acontece uma coisa, o Hulk centra uma bola, a bola passa, uma bola sem peso, aquela bola sem peso. E pera só um pouquinho. Eu me perdi. Os cachorros começam a latir aqui em casa e me alteram. Isso porque está passando gente aqui na frente de casa. Está chovendo, desde 3 horas da tarde está chovendo, e passa alguém na rua e começa a latir. Não sei nem do que eu estava falando. Não estava falando do centro. Um centro sem peso. É que nem aquele saque, como é que eles falam? Que coloca a bola em jogo. Quer dizer, uma bola alta, sem peso, uma bola que não vem rápida. Cadê o Samuel Xavier? Não sei onde é que ele estava. Lá onde ele devia estar, estava o cara que chutou para gol. Agora, chutou para gol e o Fábio fez uma defesa. A defesa espetacular. Foi uma sorte maluca, porque aquela bola era para o Fábio sair. Esse gol, essa jogada que o cara chutou e o Fábio tirou de pé, na Europa não acontece. Que o goleiro vai lá e pega, não soqueia, não pega. Porque é uma bola sem peso, um centro balão, e aquele centro assim, ó. Que o goleiro tem a visão periférica toda da área, porque a bola vem lenta. E aonde a bola foi, só tinha ele e o cara. E se ele sai, ele está saindo com a mão, ele pega a bola. O cara chutou de dentro da pequena área. Não tinha nenhum back por ali, porque o Samuel Xavier não estava ali. Aí ele tirou de pé. Foi para escanteio. Era só um pouquinho. Continuar. Aí o cara bota a bola para corner. 3 escanteios seguidos. Comentei com a minha esposa na hora. Falta 1 minuto para terminar esse jogo. O Fluminense adora levar gol no final. É um escanteio atrás do outro gol. E o pior de tudo não é isso. Se o cara cabeceou a bola. Aí aquele cara que falhou no gol do Canóbio tentou dar um peixinho nela. Se ele toca na bola, o gol ia ser invalidado porque ia ser impedimento. É porque, infelizmente, ele não tocou na bola. Porque ele estaria impedido. Aí termina o jogo. Aí o Thiago Silva deu uma declaração que você vê que tem algo de podre no reino da Dinamarca. O que ele falou é que tem jogador ali que não está fazendo o que tem que fazer. Aí a gente pode ir por eliminação. Não é o Fábio, não é ele próprio, não é o Samuel Xavier. Samuel Xavier não, desculpa. Não é o Freitas, não é o Fuentes, não é o Bernal, não é o Martinelli, não foi o Nonato. O Canóbio corre, ele pode ser burro, mas ele corre. O Everaldo mal e o Arias completamente perdido no jogo de hoje. Apanhou, levou as faltas dele, mas por não ter o homem de criação, ele ficou flutuando pelo campo inteiro.
Ele estava na direita, na esquerda, atrás da zaga, mas ele não é, por exemplo, um homem de criação como o Ganso, que solta uma bola rápida. Ele carrega a bola. É do estilo dele carregar a bola. Então o time estava sentindo falta de um homem de criação. Eu teria entrado desde o início com o Ganso, ou com o Renato Augusto, ou com o Isaac, não sei nem se o Isaac estava no time, ou com o Lescano, porque é mais um que volta e que cria, né, e ocupa o meio de campo. Mas não, aí o Thiago Silva falou uma coisa que eu só vejo uma pessoa que eu posso afirmar que faz parte, pode ser mais de um, dois, três, mas eu acredito que seja mais de, pelo menos um, Samuel Xavier. A declaração do Renato Gaúcho para mim, do Renato Gaúcho não, desculpa, do Thiago Silva para mim, tem endereço certo, do lado direito dele, Samuel Xavier. Foi uma zebra hoje, não fez nada, não marcou, todos os gols saíram, as jogadas que antecedeu os corners saíram do lado dele, os 2 gols saíram do lado dele, ele tentando cavar pênalti, quando ele podia chutar para gol. É um jogador que... Aí a gente vê o jogo do Guga, na altitude, 3.636 metros. O cara correu pra caramba, ele e o Bernal. Aí eu pergunto, a gente ficou uma semana treinando esse time aqui. O Bernal foi a jogar na altitude, voltou, sentou, jogou hoje. Correu pra caramba, sentiu. Tomara que não tenha se machucado sério, tenha só sentido uma cãibra, porque é completamente diferente jogar com ele. Outro time pode dominar, mas não consegue chegar para chutar na cara do gol. A defesa fica mais protegida. Será que ninguém nota isso? Será que o Renato Gaúcho não notou que 4-3-3 não funciona, porra? É 4-4-2, 3-5-2, 4-5-1, 4-1-4-1, nunca 4-3-3. Hoje a gente não levou sustos, porque quando os gols saíram, o Bernal saiu machucado, só foi substituído, mas quando ele estava ali em campo, quer dizer, não é ele, quando você está jogando com três volantes, cada um na sua posição, fica muito mais difícil para o outro jogar. Aí vamos jogar agora, no meio de semana, contra o União Espanhola. Vai entrar no 4-3-3 novo, joga no 4-4-2 contra esse União Espanhola, que a gente enfia de 4-5. Pelo menos a gente não vai ter uma bola vadia sobrando para um cara desse fazer um gol. Porque o Fluminense é dado a essas loucuras de deixar uma bola vadia, como foi contra o Aparecidense. O cara não fez o gol porque o cara é ruim pra cacete. Teve 2 chances que nós não tivemos. Agora a gente vai ter esse União Espanhola, domingo que vem, o terror, Juventude lá em Caxias, depois Once Caldas tendo que vencer, de qualquer maneira, principalmente que a gente tem que vencer o União Espanhola também, e depois Vasco, e depois Internacional, aí depois o Mundial. A gente ainda continua no bolo? Não, a gente continua entre os 5 primeiros. Mas o Ceará ainda não jogou. Se o Ceará vencer amanhã, ele passa a gente. Olha que desgraça, o Ceará, se vencer amanhã, passa o Fluminense. Vai jogar com o Santos. E eu errei hoje profundamente uma coisa. Achei que o Sport ia arrebentar com o Cruzeiro. O Cruzeiro dançou samba na frente do Sport, 4-0. Errei feio. Eu espero que amanhã o Santos, que é o vice-lanterna, não deixe o Ceará vencer, porque vai jogar na Vila. Então, está na hora de tirar um pontinho do Ceará, ou de preferência os 2. Os 2 pontinhos não. É fazer 3 pontos. Não deixar o Ceará ganhar ponto nenhum. Porque a gente vai ter que se recuperar de novo fora. Contra o Juventude. Está na hora de vencer o Juventude, porque o time do Juventude é uma merda. Se bem que o time do Atlético também não é essas coisas, é uma porcaria. O Vitória é uma porcaria. O Sport é uma porcaria. A gente está ganhando tudo em cima da hora. A Aparecidense é uma porcaria, ganhamos de 1. Ou seja, o nosso time também é uma porcaria. Falou, gente, era só isso. Não tem que falar muito hoje, falei até demais. Falou? Vamos ver se amanhã a gente grava um vídeo mais alegre. Uma boa semana para vocês todos, para nós todos. E que quarta-feira a gente seja presenteado com gols a nosso favor. É obrigação. E que que o Pavão comece a pensar que ele tem que, de repente, pagar uma terceira rescisão. 3 salários de técnico e a gente vai precisar de outro técnico.
A gente mandou o Mano embora e o Renato é nada diferente do Mano. Para ser sincero, eu não gosto de nenhum dos dois. O Renato, como um gol de barriga, ó, não dá para esquecer. Agora o Renato, naquela final de Libertadores que a gente fez, precisava fazer só mais um gol e ele mandou o time ter calma. Era para a gente ganhar o jogo, mesmo sendo roubado. A partir dali eu comecei a ter raiva do Renato. Embora ele seja tricolor, ele gosta do Fluminense, a torcida do Fluminense gosta dele. Mas ele como técnico, não dá.